no livro de Isaías, não tem nenhum versículo como base para nós iniciarmos, mas se quiser deixar aberto no livro de Isaías, nós vamos utilizá-los nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Oramos então, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui, e o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Por isso, Senhor, nós nos regozijamos e nos alegramos na Tua presença, Senhor Deus, com gratidão. Obrigado por Tua santa palavra, Senhor Deus, e nós pedimos que Teu Santo Espírito esteja nos instruindo por meio dela, abrindo nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, Deus, para assimilar a Tua verdade, para praticá-la, Senhor, em nossas vidas. E por tudo te damos graças e te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amados, no domingo retrasado, nós ministramos com os irmãos a respeito do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. E eu quero não retomar, mas quero voltar a falar sobre o mesmo tema. E sim, só para aqueles irmãos que não estiveram aqui no domingo, era o domingo de ceia, só alguns aspectos que nós tínhamos comentado, quero ressaltar aqui mais brevemente. O profeta Isaías, o nome Isaías significa o Senhor é salvação. Ele era um erudito, um homem que transitava no palácio, que tinha acesso ao rei, aos príncipes e também ao sacerdote. Então, um homem de classe social alta, um diplomata sábio, e ele é conhecido como o príncipe dos profetas, justamente por causa da sua erudição, da sua habilidade, dentro da diplomacia, dentro de Judá. Em Jerusalém era o foco da sua profecia. Então ele era muito influente. Ele ministrou nos tempos dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram todos descendentes de Davi, da linhagem real de Davi. E a tradição diz que ele foi morto pelo filho de Ezequias, o próximo rei, que era Manassés. Ele foi martirizado, possivelmente foi cerrado ao meio. Isaías, então, ele ministrou num tempo em que o império da Assíria estava em ascensão e ameaçava todos os impérios em volta de Judá. Israel, Judá, Edom, os filisteus, a própria Síria, que era mais ao norte de Israel, estavam sendo ameaçados pela Assíria. E esses países menores, então, fizeram aliança para combater a Síria. O profeta Isaías exortou o rei Acás de Judá a não se aliançar, a não fazer aliança com essas nações que eram consideradas ímpias, chamadas de ímpias por Isaías. Então, essa era a mensagem de Isaías, para eles confiarem no Senhor, na libertação que o Senhor traria. As profecias de Isaías, irmãos, Isaías é um dos 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, maiores por causa da extensão do seu livro, não por conta de alguma santidade maior ou coisa assim. Ele está entre esses 4 profetas. E nós temos os livros proféticos, eles têm um total de 16 livros. São os 12 profetas menores e esses 4 maiores. Isaías, ele foi contemporâneo, então, praticamente de todos os profetas menores, menos os 2 últimos, e os profetas maiores que vieram após eles, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetizaram na sequência, após as profecias dele. Então, são um livro com 66 capítulos, bem extenso, e é um livro maravilhoso, é um livro, é um dos livros, as profecias mais evangelísticas de todo o Velho Testamento. Ele é até considerado o 5º evangelho, tamanha a forma como ele repete, ele é repetitivo concernente aos temas relativos à fé cristã, à redenção, à fé propriamente dita, à salvação, e outros temas mais. Ele é muito enfático com relação ao Messias de Israel. E é justamente desse Messias que ele fala muito na profecia. O anjo do Senhor, o mensageiro que trará as boas novas, ele anuncia em todas as suas profecias. E esse anjo do Senhor, esse mensageiro, ele identifica como sendo o próprio Deus. Então, é um mensageiro de Deus, mas é o próprio Deus. Então, ele começa a trazer essa revelação de um ser divino e humano, algo que praticamente inicia com as profecias de Isaías. E ele apresenta
Irmãos, eu vou me ater, se os irmãos quiserem anotar, buscar na Bíblia, mas os versículos que eu citar aqui eu vou trazer aqui à frente, porque nós vamos passar por muitos versículos, né? E eu não quero perder tempo, né, folheando a Bíblia e tudo mais, para nós ganharmos tempos e não concluirmos ainda hoje à noite, né, aquilo que eu gostaria de transmitir para os irmãos. Então, amados, Isaías começa falando, isso ainda recapitulando aquilo que nós falamos naquele domingo, sobre esse anjo do Senhor. E ele diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então ele já apresenta esse mensageiro do Senhor como sendo o Emanuel. Emanuel significa, é uma palavra, uma junção de dois termos, né? Emanu, conosco, El é Deus, Deus conosco. Então esse ser, esse mensageiro é o próprio Deus que vai habitar conosco. Ele já apresenta esse Emanuel que será concebido de uma virgem, ou seja, ele será um homem, mas será Deus também. Então é uma profecia maravilhosa, né? Algo, é um mistério que está sendo aberto e revelado através das profecias de Isaías. Diga, Isaías, irmãos, ele profetizou 700 anos antes de Jesus. 700 anos. Ele fala também que esse Emanuel, ele exerceria um ministério na Galileia, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. Galileia das Nações, um termo utilizado para a província da Galileia, que era uma província, irmãos, que recebeu muitos refugiados ou deportados de outras nações, em que a nação do norte de Israel passou a conviver com essas pessoas que vieram de outras nações e tornou-se uma mistura de gente ali que se chamava dentre os galileus, mais abaixo os samaritanos, que se misturaram com outros povos e eram desconsiderados pelos judeus. Eles havia um preconceito para com os galileus. Aquela terra havia sido muito assediada pelos inimigos por ser na extremidade norte de Israel, a Galileia. Então todos os ataques que eram vindos do norte, primeiramente vinham sobre justamente a região da Galileia. Então por isso a Galileia das Nações, uma terra, né, não era nada nobre, mas ela seria nobre nos últimos tempos, porque lá iniciaria o ministério do Messias de Israel. Então ele anuncia esse ministério na Galileia. Esse Emanuel, ele nasceria como uma criança, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, um menino que tem todas as características, digamos assim, de Deus, todas as virtudes de Deus, toda a própria natureza de Deus expressa no menino. Deus forte, ele é Deus forte, um menino. Ele é o Pai da eternidade, um menino. Ele é o príncipe da paz, Jesus que trará a paz. Então, Isaías vai avançando na apresentação desse Messias prometido. E ele diz também que esse Messias, ele será um descendente de Jessé. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jessé foi o pai de Davi. Então, o tronco de Jessé, a árvore genealógica de Jessé, da qual veio Davi, com quem Deus fez uma aliança eterna, para que seus filhos sempre tivesse um descendente de Davi assentado sobre o trono de Israel. Então, esse Messias seria da linhagem real, com direito ao trono de Israel. Um descendente de Davi, uma raiz de Jessé. E esse Messias, ele seria também ungido pelo Espírito Santo de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A plenitude de Deus estaria sobre
Emanuel. Paulo disse que nele habitou a plenitude do Deus invisível, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Isaías apresenta então esse Messias, num dado momento, ele apresenta ele e dá um título a ele. Chama ele o servo do Senhor. E é interessante que Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio na condição de servo do Senhor. E ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Então esse servo do Senhor, o próprio Deus disse que tem prazer nele. Foi o que Deus falou quando Jesus desceu às águas do batismo, que veio o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e uma voz do alto que dizia: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Assim, só que isso Isaías já tinha falado 700 anos antes, né, que Deus, né, que teria prazer nele. A alma do Senhor teria prazer, né, com o seu servo. Esse título, irmãos, o servo do Senhor, é um título do Messias que tem relação com o papel redentor de Jesus. Nós cantamos aqui Jesus como rei e tudo mais, mas aqui especificamente quando ele fala de servo do Senhor no livro do profeta Isaías, ele está falando de um título relacionado à missão de Jesus como redentor, como aquele que morreria pelos nossos pecados. Assim ele é apresentado, irmãos, no seu primeiro advento, né? Não somente redentor para Israel, mas para toda a humanidade. Esse ser divino e humano, ele estabeleceria uma nova aliança que incluiria todas as nações, todos os que crescem. Jesus, o servo do Senhor, é a figura do Messias na sua primeira vinda, no seu primeiro advento. Assim ele é apresentado, como servo do Senhor. E dessa forma, o profeta Isaías fala do servo do Senhor em 4 cânticos distintos dentro do livro de Isaías. No Isaías 42, ele fala, 42, 1, esse mesmo. Eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito. Então esse servo seria escolhido do Senhor, seria precioso para ele. A alma de Deus teria prazer nele e ele receberia o Espírito de Deus. Aqui fala de alguém, né, que Deus iria capacitar para um chamado, para uma obra. Isaías 49 fala desse servo, do chamado que Deus tem para esse servo. Isaías 50 fala da obra desse servo, né, dizendo que ele iria falar de maneira útil e proveitosa. Ele iria se levantar cedo para ouvir a voz do Senhor. Jesus fazia isso de manhã cedo quando ia orar. Ele seria obediente até a última consequência, como foi até a morte de cruz. Ele falaria com sabedoria, ouviria com atenção ao Senhor, e ele seria obediente completamente ao Senhor. Ele também iria, na sua obra, sofrer de forma silenciosa todos os abusos e injustiças dos homens, do pecado humano. E por fim, o destino desse servo também fala no 4º cântico, Isaías 52, 13 e Isaías 53, é bem extenso, mas é uma profecia fantástica, tão precisa a respeito do sofrimento de Jesus, o servo, aquele que é servo e que é sacerdote, que levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões, como um cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Então, o destino desse servo seria sofrer de forma vicária, de forma como um mártir pelos pecados da humanidade, mas por esse sofrimento e pela sua morte, ele levaria sobre si os nossos pecados e poderia aí sim nos trazer a paz, nos perdoar e nos dar o seu Espírito, ele que é o príncipe da paz. Então, amados, essa introdução
uma recapitulação rápida da última ministração que eu fiz, que tinha como título O Servo do Senhor. Se nós parássemos as profecias de Isaías somente nesses versículos que eu citei, todos eles que eu só citei de forma muito, muito breve, tem muitos outros além desses, na verdade, que tratam da sua obra redentora. E se a Bíblia encerrasse somente aqui, irmãos, né, já faria de Isaías um dos livros, uma das profecias mais espetaculares da palavra do Senhor, mais assombrosas da palavra do Senhor, pela forma tão precisa como ela descreve o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa e plena e completa, sem nenhuma falha em todas as suas predições a respeito do Messias de Israel, do Messias da humanidade. Então, por si só, esse livro já seria maravilhoso. Só que essas profecias a respeito da pessoa de Jesus Cristo na sua primeira vinda, elas são suplementadas, né, com predições, né, de Jesus com relação à sua segunda vinda, o segundo advento desse que é o Messias de Israel. E às vezes, é interessante que dentro da profecia bíblica, irmãos, essas predições, elas estão dentro de um mesmo contexto, a primeira vinda e a segunda vinda. Às vezes dentro de um mesmo versículo, você tem referência à primeira vinda e à segunda vinda de Cristo. E é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos entenderem como que a profecia bíblica se revela para nós. Não somente de Isaías, mas de todos os demais livros proféticos e de toda a Bíblia, que ela tem profecias também. Então, às vezes, dentro do mesmo contexto e dentro do mesmo versículo, você encontra profecias relativas a um fato e a um outro fato. E aqui, especificamente, que nós vamos falar, relativas à primeira vinda de Cristo e à segunda vinda de Cristo. Esses versículos que eu citei para os irmãos, quando os irmãos lerem o contexto desse versículo, vão ver que elas se tratam de fatos reais que aconteciam, aquelas guerras, aquele tumulto todo daqueles tempos. Mas dentro daqueles versículos, você lê um que fala da primeira vinda, se você continuar lendo, você vai ver que já está falando da segunda vinda de Cristo, dentro daquele mesmo contexto histórico. Assim, né, sobre essas profecias é que eu quero falar hoje. Se nós falamos naquele domingo sobre o servo do Senhor, hoje nós vamos falar sobre o rei que virá. Esse rei que virá e que governará sobre as nações. Então, o primeiro advento de Cristo, então ele teve como propósito, né, a morte expiatória de Cristo para o perdão dos pecados da humanidade. Esse foi, de forma muito sucinta, né, muito rápida, né, esse foi o propósito. Agora, o segundo advento de Cristo, né, ele terá um outro propósito. Propósito aqui. Se no primeiro advento ele veio como servo do Senhor, um servo sofredor, para salvar os pecados, a nós todos os pecados. No segundo advento, que Isaías também falou de forma muito bem precisa e detalhada, né, ele virá como rei e como juiz para reinar sobre a terra. E é disso que nós vamos ver. Vamos começar com Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 e 2. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E aí o versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha só, irmãos. Essa profecia aqui de Isaías, Jesus, quando no início do seu ministério, ele pregou lá na sinagoga de Nazaré, na sua terra. E eles chamaram ele para ler o livro, a leitura daquele dia. Ele pegou o rolo de livros do profeta Isaías e abriu o rolo.
nos rolos, não existia capítulo, versículo, como nós temos aqui agora, né? Era simplesmente um rolo com tudo numa sequência, só com as pontuações, os símbolos gráficos e tudo mais. Versículos e capítulos surgiu depois do ano 1000 depois de Cristo, para facilitar a nossa leitura, que realmente facilita, né? Para nós encontrarmos os textos. Mas não existia isso. Então, o Jesus pegou justamente esse capítulo que nós lemos aqui, e ele leu lá na sinagoga. E ele disse para eles assim, olha, essa profecia aqui, hoje ela está se cumprindo no ouvido de vocês, porque ele estava falando ela, e ela estava se cumprindo na sua pessoa. Então ele estava dizendo para eles, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Jesus. Ele estava falando que ela está se cumprindo agora sobre mim. E o Senhor enviou ele para quê? Ungiu para quê? Para pregar as boas novas, para curar, para libertar do poder das trevas e tudo mais que ele fez de fato. E mais, apregoar o ano aceitável do Senhor. O interessante, irmãos, é que o versículo 2 é justamente isso aqui, ó, apregoar o ano aceitável do Senhor e a continuidade ali. Jesus leu até aqui e parou. Ele não deu continuidade à leitura. As pessoas ficaram até meio assim, espantadas. Puxa, por que não continuou? Porque é uma continuidade, né? Porque a segunda parte não estava se cumprindo naquele momento. Ele estava se cumprindo naquele momento, o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor, irmãos? O dia da vingança, isso não estava se cumprindo. Ele parou naquele momento, no ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é o ano em que o Senhor está propício a estender sobre a humanidade, sobre as pessoas, a sua misericórdia, a sua graça salvadora. Jesus, ele disse, irmãos, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para trazer o dia da vingança, ele veio para trazer o ano aceitável do Senhor, para salvar o mundo. Jesus ainda disse, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O ano aceitável do Senhor, irmãos. Paulo escreveu lá em Tito, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens que se arrependerem e crerem, virá sobre eles a graça salvadora do nosso Senhor. Foi para isso que Jesus veio. Aquele servo do Senhor, de Isaías, ele veio para morrer pelos nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. Ali, quando ele morre pelos nossos pecados, inicia-nos um ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é um tempo, é um período de tempo, não é um ano. Esse tempo que nós desfrutamos, irmãos. Deus continua propício e nos alcançou. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos dentro desse tempo em que a graça de Deus se manifestou salvadora a todo aquele que se arrepende e crê. É o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, irmãos. Ele, embora Isaías profetizou a salvação para todos os povos, inclusive para os gentios, ele profetizou isso. Isaías falou isso diversas vezes. Outros profetas também falaram isso. Né? A igreja, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, irmãos, ela não foi revelada nem ao profeta Isaías e nem a outros profetas. Eles não tiveram essa revelação do organismo Igreja do Senhor Jesus. Embora eles soubessem que os gentios também seriam salvos, eles não tiveram a revelação da igreja, nenhum dos profetas. Paulo disse que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifestado aos seus santos, sobre a igreja, sobre gentios e judeus, em um mesmo corpo. É o mistério, algo que não tinha sido revelado em todos os tempos, mas foi revelado depois que Jesus
subiu aos céus para os seus santos, a igreja do Senhor. Amados, por isso, esses profetas, eles previram, eles não previram o encerramento desse período, desse ano aceitável do Senhor. Eles previram o ano aceitável do Senhor, mas não previram que esse período ia se encerrar, e ele se encerra com o arrebatamento da igreja. Eles não previram arrebatamento da igreja, mesmo porque eles sequer previram a existência de uma igreja, de um corpo de Cristo. Então, tanto o surgimento da igreja, quanto o arrebatamento da igreja, que será retirada, como no piscar de olhos, ficou oculto aos profetas, embora de forma, às vezes, como figura, nós identificamos, né, essas ações de Deus lá no Velho Testamento, mas os profetas não tiveram essa revelação. Então, o que eles revelaram não foi sobre arrebatamento de igreja. Eles revelaram, as profecias deles eram voltadas para Israel, então elas revelaram 2 adventos de Cristo. Eles revelaram os 2 adventos, o segundo advento, ele vindo, sim, com um rei para governar. Sem falar de igreja e arrebatamento. Então, eles previram, de certa forma, os 2 adventos de Cristo, de forma muito clara. E agora, é justamente o segundo advento que fala do dia da vingança do nosso Deus. Jesus não veio no seu primeiro advento com esse objetivo. Ele deixou claro isso. Mas no seu segundo advento, ele iria trazer isso. Ele disse, olha só, ele disse, ao mesmo tempo que ele disse que não veio para condenar o mundo, o mesmo Evangelho de João, ele diz que também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, haverá um juízo pelas mãos do Filho, que foi constituído juiz sobre toda a terra, assim como rei sobre toda a terra. Então, haverá um juízo, e Jesus foi constituído juiz, através de quem o Pai vai derramar a sua ira para punir os pecadores e os reis da terra por um período de tempo de 7 anos. Isso tudo, né, os profetas falam a respeito desse tempo, desse período de tempo. Quando ele inicia, não se sabe. Quando termina o ano aceitável do Senhor, não se sabe. Isso é um mistério para nós. Nós não sabemos e não podemos conjecturar ou tentar adivinhar, como alguns fizeram e erraram ao longo da história, né? Então, esse período, irmãos, ele está descrito de forma muito ampla no livro de Apocalipse. E também, todos os profetas também falaram desse período. O livro de Apocalipse, ele descreve de forma mais clara, né? Após esse período, então, inicia o reino de Jesus Cristo na terra. Esse período, Apocalipse 6,16, olha só. Quando é dito a João, João vê a abertura dos selos, os 7 selos. Quando se abre o 6º selo, está escrito assim, ó, os reis da terra, escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então, os próprios poderosos da terra vão identificar que está chegando o dia da ira do Cordeiro, aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele virá para consumar a ira de Deus no tempo determinado, em que os céus estão retendo até o final de todas as coisas. E esse dia da vingança, irmãos, ele é identificado por Isaías como o dia do Senhor. Ele aparece diversas vezes em Isaías e em outros profetas. Quando lerem assim essa palavra, o dia do Senhor, irmãos, entendam que é aquele período de juízo de Deus sobre a humanidade pecadora, sobre o mundo corrompido. E o dia não é um dia, é um período de tempo que depois outro profeta identificou como 7 anos. Então, quando Isaías fala do dia do Senhor, ele está falando desse período de tempo. E ele diz assim,
Olha só, alguns versículos. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. De forma muito clara, ele fala o que vai ser feito, o que vai acontecer. E quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que são coisas terríveis que vão acontecer na terra. Isso, Isaías 13, né? Isaías 24. Será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Haverá castigo, haverá juízo para os reis da terra. Isaías 2, ou melhor, 26, 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Veja, não é um nem dois versículos, né, irmão? São muitos versículos. Será que isso não vai acontecer? Será que isso é só figurado, como alguns dizem às vezes, e não será de forma literal? Há algo tão claro que poderia trazer confusão? Ainda o dia do Senhor, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Fala de coisas terríveis. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós encontramos essas coisas grandiosas, as estruturas da terra e do céu sendo abaladas, os poderes do céu sendo abalados. E olha só, irmãos, olha o que diz Apocalipse. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aí aquele outro versículo que nós lemos. Escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha que semelhança entre esses dois versículos aí. Quem que vai se esconder? Irmãos, já perceberam, não sei se os irmãos ouviram a notícia, como os poderosos dessa terra têm construído bunkers? Onde é que se constrói bunkers? Na profundidade da terra e de preferência dentro das rochas, para proteger de radiação, de uma guerra nuclear, de bombas e tudo mais. Então, quando você vê 700 anos antes, Isaías escrevendo, né, da boca de Deus, né, que esse dia do Senhor, o dia que Deus enviará o juízo, esses poderosos, os tribunos, os ricos, né, aqueles que se exaltam, né, os soberbos, essa soberba é contra Deus, irmãos. É os homens que querem viver independente de Deus, que estão falando de vida eterna, que querem exercer domínio sobre toda a humanidade. Esses homens vão se esconder nesses lugares. Mas eles próprios acabam confessando, né? Quem, como diz ali em Apocalipse 6,17, quem poderá subsistir? Quem vai poder fugir quando Deus enviar a sua ira? Isso está escrito para aqueles que querem crer, irmãos. O dia do Senhor ainda, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela contenda de Sião. Aqui ele traz uma outra informação, irmãos, e é interessante. É a contenda de Sião. No livro de Joel, o profeta diz assim, melhor, acho que está aqui. Joel 3:2. Congregai todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Olha só. Israel, irmãos, eles foram espalhados por todas as nações depois no ano 70, depois da crucificação, no ano 70.
E eles retornaram agora e eles não conseguem ter a terra que Deus prometeu para eles. Ela constantemente, ao longo da história, ela foi dividida, partilhada, e hoje ainda ela é disputada por diversas nações em volta. E quando o dia do Senhor chegar, ele vai ser uma retribuição a esses poderosos, a esses povos, por causa dessa contenda de Sião, por causa da terra que pertence a Deus e Deus deu para Israel em herança eterna. Então, a volta de Jesus, irmãos, ela tem relação com a pessoa, com a nação de Israel. O dia da vingança, ele prepara o mundo, aquele período de tempo prepara o mundo para a vinda gloriosa de Cristo, e ela purifica a própria nação de Israel também, que vai, apenas 1/3 da nação de Israel vai sobreviver a esse dia da vingança, que o próprio Deus enviará para purificar o seu próprio povo também, e as nações e os reis da terra. E ele prepara para a vinda do Senhor. E quando Jesus estiver próximo a retornar, irmãos, a vinda gloriosa de Cristo, as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Olha o que Jesus falou. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E outras passagens também falam disso aqui, irmãos, desses sinais aqui. Eles estão presentes no livro de Salmos também. A gente não pode trazer tudo aqui. Então, amplamente profetizado e repetido. Algumas pessoas dizem que não, isso não é assim, é simbólico isso aí. Isso é só figurado. Uma figura não se repetiria tantas vezes assim, de forma tão enfática como é feito no livro. E não se complementaria tão perfeitamente com todos os outros livros da Bíblia, e com Apocalipse especificamente. O reino de Cristo, irmão. Então, quando Jesus vier, vai acontecer tudo isso, e ele chegará aqui nessa terra. E o profeta Isaías, sobre esse reino de Cristo, ele também falou. Ele disse assim, olha, eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo para o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta. Nós ansiamos muito, né, irmãos, por um governo justo, né? Como a humanidade sofreu e como países sofrem hoje na mão de déspotas, de homens ímpios, perversos, que têm sede de poder, que acham que vão viver eternamente, que subjugam a sua própria nação, o seu povo. Nós vivemos dificuldades na nossa própria nação com relação a isso. Corrupção, perversidade, injustiça, perseguições. E como será glorioso saber que haverá um governo perfeito e justo que governará sobre todas as nações da terra. E não haverá mais essas práticas. Elas vão ser abolidas completamente. Olha só, Jesus falando de como ele faria, sobre a vinda dele. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Isso é literal, irmãos, não é figurativo, não é figurado, porque as nações, e não são todos os povos, quando ele diz as nações, aí sim é figurado, os líderes das nações, os poderosos das nações, vão se apresentar diante dele, e vão ser separados, as ovelhas dos bodes. Haverá juízo para toda a impiedade de governantes e juízes naquele dia, irmãos. Por isso nós podemos ter essa esperança, essa alegria também, em meio às dores e aflições que nós vivemos nos nossos dias. Ainda sobre o reino de Cristo. Mateus
esse que eu li agora, né? Isaías 2, 11, 4, 9. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e morará o lobo com o cordeiro. Ele vai estabelecer justiça, irmãos, e vai começar um novo tempo nessa terra, em que haverá uma renovação na criação de Deus, aos moldes do Éden, em que haverá, olha só, quando ele diz o lobo, e morará o lobo com o cordeiro, ele fala de reconciliação até dos predadores e das presas, que não havia na criação original de Deus, no Éden. Ele fala também que ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Paz completa, ele é o príncipe da paz, por isso também, não somente por reconciliar-nos com Deus e restabelecer a nossa paz com Deus, mas ele vai trazer paz verdadeira sobre a terra, literal. Não haverá guerra entre nações. Quando ele diz converter enxadas, né, aliás, espadas em enxadas, ele está falando que não haverá mais armas para combater, né, entre as nações. Fala de uma paz duradoura. Ele fala, esqueci de acender ali, né? É esse versículo aqui que nós lemos. Ele fala também, e aí é bem mais extenso, é só resumir ali com esse versículo. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. É o restabelecimento da paz que havia no Éden, entre toda a criação de Deus. Aquilo que foi corrompido por causa do pecado do homem, e que toda a criação sofreu as dores dessa maldição, isso vai ser retirado da terra, e haverá genuína paz, verdadeira paz, até mesmo entre os animais e os homens. Isso parece muito utópico, né, irmãos? Jesus reinando, o período de tempo do seu reinado, Isaías não identificou esse período de tempo, mas quando chegamos no livro de Apocalipse, nós descobrimos que esse período de tempo levará 1000 anos. 1000 anos. Que algumas pessoas também dizem que não é literal, que é simbólico, que alguns dizem que nós já estamos vivendo nesse período. Eu só acredito se nós formos lá em Pomerode, lá pegar um chumaço de capim ali e botar na jaula do leão ali. Se ele comer o capim, eu acredito. Se ele comer a minha mão, né, aí não estamos no milênio. Porque eles não consideram isso literal. Só que muita ênfase dada para algo assim, tão sério, ser apenas, né, uma simbologia que depende de algumas interpretações. Então nós entendemos e cremos que isso sim é literal. Isaías, irmãos, ele fala muitas passagens a respeito do reino de Deus, do reino de Jesus sobre a terra. Esse reino será literal e será nessa terra, com pessoas vivendo na terra ainda. Só que haverá um momento também em que vai se encerrar a história do ser humano como ele é visto hoje, com um corpo físico. E nós vamos entrar num estado eterno. Depois desses 1000 anos, ainda tem uma nova etapa, que Isaías também falou dela. Nós encontramos em Apocalipse, lá no finalzinho, nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, fala desse período da eternidade, mas Isaías também falou desse tempo. Os salmos falam desse tempo. E esse tempo é chamado de novos céus e nova terra. Olha só, Isaías, ele escreveu assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aquilo que Deus vai criar, irmãos, é totalmente diferente dessa criação.
quando ele diz não haverá mais lembranças, é que não tem relação com essa criação. Agora, irmãos, se nós olhamos para a criação de Deus aí, em nossa volta, e nós vemos a beleza, a maravilha que é, a perfeição que é, tirando a intervenção humana, né? Vejam, né, as paisagens, né, litorânicas, no interior, os cânions, as montanhas, os vales, as ilhas, os lagos, coisas lindas, maravilhosas, pintadas em quadros, uma coisa assim, indescritível. Agora, quando Isaías diz que haverá novos céus e nova terra, não pense que vai ser inferior a isso que nós já estamos vendo. Isso ainda sem a maldição do pecado. Irmãos, é indescritível. João viu algumas coisas e tentou descrever com linguagem humana, com ruas de ouro igual cristal. Então, ouro e cristal, para nós não existe isso, porque o cristal é transparente, o ouro não é, mas ele viu ouro transparente. Foi a forma como ele pôde, que ele encontrou para descrever alguma coisa que ele viu e que nós pudéssemos, né, ter um vislumbre da glória que seria. E aí, em Apocalipse, é justamente isso que ele diz. João, ele diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ali ele começa a descrever, nesse capítulo 21, a partir do versículo 21, esse novo céu e essa nova terra, e esse estado eterno que nós entraremos depois de 1000 anos de um governo de Cristo sobre essa terra. Isso tudo, irmãos, é maravilhoso, como Isaías, né, ele recebeu todas essas revelações de Deus. Eu fiz de forma muito rápida, até falei bem rápido, porque eu temia que nós não tivéssemos tempo para tudo isso. Já trouxe projetado aqui, para não precisarmos abrir a Bíblia. Mas eu tive que escolher, irmãos, com muita dificuldade, alguns versículos para trazer aqui. Alguns que eu considerei assim, importantes e chave, né, para entender, né, esse contexto todo que nós estamos trazendo para os irmãos. Existem muitos outros versículos que tratam de todos esses temas aqui que nós abordamos, além de outros. Eles estão no meio de todo um contexto histórico que Judá vivia com aqueles reis, alguns fiéis, como foi Ezequias, né, alguns ímpios, como foram Acás. Então, dentro desse contexto histórico, ele tinha inspirações divinas que traziam essas verdades maravilhosas que nós podemos hoje estar aqui desfrutando delas e nos, né, deslumbrando mesmo e ver a perfeição de Deus. Como Deus é perfeito no cumprimento de tudo aquilo que Ele falou que aconteceria. O apóstolo, finalizando, o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, ele diz que essa terra, ela está reservada para o fogo, em que os elementos ardentes, né, se queimarão e ela se dissolverá. A Bíblia diz que ela vai se enrolar como um livro, essa terra. Os salmos falam isso também. Mas Pedro diz assim, olha, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Irmãos, é maravilhoso aquilo que nos espera. A aflição desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada naquele dia, irmãos, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que hoje, né, caminham nessa peregrinação da terra aqui com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas lutas, mas guardando a fé, a confiança no Senhor, firmados numa rocha, irmãos, que é inabalável. Muitas profecias sobre a vinda de Jesus se cumpriram de forma integral, com detalhes. Certamente, nós podemos ter a convicção de que todas as profecias relativas aos eventos futuros que ainda não se cumpriram vão se cumprir de forma literal, integral, total. Nenhuma delas vai falhar. Nós podemos ter certeza disso. E nós podemos ter certeza também que nós temos um lugar
dentro desse propósito eterno. Às vezes nós vemos coisas tão grandiosas, profecias tão poderosas e grandiosas, e quem somos nós no meio disso tudo, né? Mas Deus nos chamou, irmãos, para reinar com Cristo, só isso. Não temas, ó pequeno rebanho. Ao Pai agradou dar-lhes o reino, e Ele nos fez reis e sacerdotes, para governar com Cristo, irmãos. Não para receber a ira de Deus que virá sobre a terra, porque nós seremos arrebatados. A igreja será levada ao encontro do Senhor nos ares, onde participará das bodas do Cordeiro, onde receberá os galardões, para depois vir na vinda gloriosa com Cristo e reinar nessa terra com Cristo. Isso parece utópico, parece além. Não, isso não pode ser verdade. Nenhuma das coisas que Isaías falou a respeito da vinda de Jesus, né, os poderosos da época não creram. Por isso o próprio Isaías falou, né? Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem poderia crer que aquele rei poderoso que vai governar sobre a terra estava lá sangrando numa cruz, morrendo pelos nossos pecados? Quem poderia crer numa mensagem dessa? A não ser que cresce naquilo que a palavra de Deus falava já há 700 anos, por meio desse profeta. Quem pode crer que Jesus virá de novo? Quem vai crer que Ele virá de forma visível para todas as nações? Que todo olho verá, assim como o relâmpago, que do Oriente é visto no Ocidente, assim será a sua vinda. Ele vai se assentar no trono de Davi, que ele é o legítimo herdeiro. E ele se assentará em Sião, em Jerusalém, e de lá governará as nações, e as nações vão ter que se submeter à sua autoridade. E vai ser restabelecido, vai ser retirada a maldição de sobre a terra. Quem poderia crer em algo assim? Nós fomos chamados, irmãos, para crer e viver, e esperar pelo cumprimento dessas promessas maravilhosas. Por isso tudo que nós vivemos e passamos aqui, irmãos, não é nada comparado com toda a glória que nos está reservada. Por isso que vale a pena, irmãos, toda a dor e sofrimento que nós tivermos que passar e precisarmos passar nessa vida, porque faz parte da nossa humanidade. Mas vale a pena perseverar no Senhor em meio às tribulações, porque é muito glorioso aquilo que nos está guardado. Tá bom, meus amados? Se os irmãos quiserem ter esses versículos que eu citei aqui, depois eu posso até fornecer para os irmãos também, talvez não deu tempo de anotar tudo mais, eu posso também fornecer para os irmãos, que quiserem é só me pedir depois, tá certo? Mas isso eu trago assim para os irmãos verem que a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, é gloriosa, e nos enche de esperança, de vida, de vigor, para continuarmos na nossa peregrinação até aquele dia. Vamos nos colocar de pé? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento. Eu não sei se você tem, talvez, questionado a Deus nos últimos tempos a respeito disso, né? Se vale a pena, né? Esse profeta que falou tudo isso, irmãos. Como eu disse, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Será que valeu a pena para ele? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, Senhor. A nossa fraqueza, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, o nosso desânimo espiritual, Senhor. Porque mesmo tendo visto tudo o que tu fizesse na cruz, porque nós somos uma geração, Deus, que olha para trás, vendo aquilo que o Senhor já fez. Isaías não tinha visto isso ainda, Senhor, porque iria acontecer, e ele creu e confiou e esperou. E nós que já vimos acontecer, Senhor Deus, às vezes, Deus, balançamos na fé, mas nessa noite colocamos nossa vida, Senhor, diante do Senhor, pedimos que a tua palavra, Deus, ministrada nessa noite, falada nessa noite, ela venha nos lavar, Senhor Deus, e nos purificar de toda a incredulidade, Senhor, para que sejamos firmados na tua verdade que é eterna, que é imutável, Senhor,
nas tuas promessas, Senhor Deus, que vão se cumprir plenamente, Senhor, porque a tua palavra não falha, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para nos firmar na tua verdade. Nos ajuda, Senhor, nas tribulações, Deus, e tristezas dessa vida, Senhor, por tudo que ainda havemos de passar, mas nos dá, Deus, fibra espiritual, Deus, para resistirmos, Pai, até o fim, Senhor, até aquele dia em que receberemos a coroa das tuas mãos, Senhor. Querido Deus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor Deus, a servirmos uns aos outros com alegria, a nos fortalecer uns aos outros por meio da comunhão contínua, perseverante, Senhor Deus, na fé. Assim nós oramos, Pai, e te louvamos, Deus, por tua infinita misericórdia, por tua grande fidelidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos.